E aí, galera, beleza? De boas? Hoje a gente vai ter uma nova aula, né? Falando sobre literatura e vai ser sobre Renascimento. A gente já falou no nosso canal, tá legal? E a gente vai falar hoje sobre a questão do movimento literário, Renascimento, que veio depois do trovadorismo, da Idade Média. Óbvio, né, que a gente sempre tem que falar umas palavras que são importantes, que marcam e que ajudam para a gente gravar direitinho, né, no cérebro e depois não esquecer mais. Então, toda a transição de um movimento literário de uma época para outra época, a gente tem o que a gente chama de oposição. A oposição quer dizer o quê? Quer dizer que o homem sempre está fazendo de uma forma e depois ele vai fazer o contrário, de outra forma. Então vamos lá. Se a gente tinha na Idade Média o homem lá no trovadorismo e aquela questão toda que a gente falou sobre duas palavrinhas que eu quero falar aqui que são importantes, que é o teocentrismo. Na Idade Média, no trovadorismo, tinha teocentrismo. O que era teocentrismo? Era o quê? Deus no centro de tudo. E aí vem o quê? Vem agora a oposição. Se a gente está falando de oposição, então o renascimento seria o quê? Seria uma palavrinha oposta ao teocentrismo, que é o antropocentrismo. O antropocentrismo, oh meu Deus, a gente enrola aqui, travou a língua aqui. Vamos voltar de novo na palavra? Antropocentrismo. De novo a palavra devagar agora para a gente entender. Então é o homem no centro do universo. E aí vem a questão. Essa época, renascimento, a palavra já diz. É o renascer do homem, é o homem renascendo para tudo. E eram todas as questões. Eram questões de descobrimento tecnológico, científico, crescimento econômico, e aí vem a questão até social, que a gente tem a burguesia ali desenvolvendo na época da Idade Média, e no Renascimento, um crescimento enorme da burguesia. E aí vem tanta mudança nesse renascimento, que o homem vem se descobrindo em tantas coisas, que aí ele se torna o quê? O centro de tudo. Antropocentrismo. Então a gente já vê aí o oposto, né? Idade Média, teocentrismo, Deus no centro de tudo, e antropocentrismo agora no Renascimento, o homem no centro de tudo. E aí vem algumas palavras que a gente precisa aprender e entender. Essa época vem a questão da razão. Então, muito forte. E aí a gente precisa entender por que o homem estava assim dessa forma. E como ele se expressou durante essa época. Aí vem a questão. Então, a gente tem que pensar o seguinte. Se o homem estava renascendo, quando a gente renasce, é óbvio que algo diferente vai acontecer. O que estava acontecendo? A gente vai usar uma palavra que eu vou falar várias coisas usando essa palavra. Valorização. O homem estava tendo valorização dele mesmo. Antes, lá na Idade Média, o homem tinha valorização do quê? Não era dele. Valorização era a religião. Valorizava a religião. No Renascimento, não. É a valorização do homem. Que aí a gente tem uma palavrinha, que é o humanismo. O humanismo significa a valorização do homem. O homem nessa fase do conhecimento, das descobertas, de toda a parte que eu falei para vocês de tecnologia, ciência, arte, a parte também de filosofia. Nessa época muitas escolas e faculdades surgiram também. Então era um boom de conhecimento enorme. Então, com as novas descobertas, né, e a questão do homem tendo aí o seu auge maior, sendo o centro de tudo, o que aconteceu? O alicerce da cultura estremeceu. Estremeceu tanto que muitas descobertas surgiram e aí houve uma retomada da antiguidade clássica. Então, até mesmo na parte da cultura, das artes, filosofia, em um geral, houve a mudança, mas houve a retomada. Essa retomada da antiguidade clássica, a gente tem uma palavrinha também. Eu falei do humanismo e agora eu vou falar do quê? Classicismo. Então a palavra já diz.
é a retomada da antiguidade clássica greco-romana, que vocês vão ver com o professor Tiago no vídeo sobre Renascimento, que ele vai falar do movimento histórico, do contexto histórico, como isso aconteceu. Então, a gente vai falar agora de um grupo social, que eu falei no comecinho, né, sobre a burguesia. Na Idade Média, a burguesia começou, no fim da Idade Média, a ganhar um pouquinho de poder. No Renascimento, a burguesia já estava poderosa. E aí, o que aconteceu? O clero e a nobreza já não estava com tanto poder no Renascimento. Por quê? Porque houve um desenvolvimento econômico. Parei. Então, se a gente está falando de desenvolvimento econômico, a gente vai falar da literatura em Portugal. E em Portugal, como era a literatura lá? Porque a gente tem que falar sobre a questão de Portugal, porque na época Portugal estava tendo expansão marítima. Ah, professor, expansão marítima, o que é isso? Portugal estava ali navegando em mares e descobrindo e querendo descobrir novas rotas e o negócio estava forte. E aí então Portugal porreta nas navegações e, né, descobertas e um negócio muito louco. E surgiu o que? A literatura, para expressar essa fase também. Com quem? Nós vamos estudar Luís de Camões. Camões escreveu uma obra em que ele relata como que surgiu, né, essa questão de Portugal nas navegações, as histórias, e essa obra é muito importante. São Os Lusíadas, e a gente vai ver isso depois, mais tarde um pouquinho, porque agora eu vou falar de outro autor importante, que é Gil Vicente. Quem foi Gil Vicente? Gente, até rimou. Gil Vicente foi o cara que surgiu com o teatro. Oh meu Deus. Dramaturgia. Eu acho que eu falei errado de novo. Vou corrigir. Dramaturgia. Não. Não. De novo trava-línguas, então a gente vai falar devagarzinho. Dramaturgia. Que vem a ser isso? Teatro, ele falava de todas as camadas sociais da época, e ele falava também a questão, ironizando, tirando um sarrinho, né, do que acontecia com as camadas sociais, e aí ele escrevia auto e farsas. Uma obra muito importante do Gil Vicente, que é famosíssima e que é bom a gente também saber dessa obra, eu vou falar um pouquinho dela, é o Alto da Barca do Inferno. O Alto da Barca do Inferno, ele tem pessoas dentro de uma barca, e nessa barca as pessoas que são, a gente chama de caricaturas, porque são caricaturas da sociedade da época, tem padre dentro da barca, tem sapateiro, tem vários personagens assim que ele coloca dentro do teatro, e aí o Alto da Barca do Inferno, ou as pessoas vão para o céu, ou para o inferno. E aí é muito engraçado, porque é um teatro que é cômico, que ele leva, né, com toda a questão de como essas camadas sociais se comportam nessa barca, com a questão de, eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno, meus pecados, e aí para onde eu vou, o que eu fiz, como que eu sou aqui nessa vida, é muito da hora. Aí, falando da barca do inferno, eu preciso falar primeiro para vocês o que significa alto. O alto é justamente uma literatura que é dramática e que trabalha com a questão da moralidade. Por isso que o Gil Vicente, lá na época da Idade Medieval, que ele pegou o finalzinho, ele já escrevia autos, ele já tinha um pouquinho lá da Idade Média, então ele teve algumas fases, que aí no Renascimento ele acabou escrevendo de uma forma diferente também a literatura dele. E aí o teatro dele mudou um pouquinho. Então o Alto da Barca do Inferno foi justamente diferente porque foi escrito no Renascimento, e não na época do fim da Idade Média. Aí eu vou falar um pouco do Alto da Barca do Inferno. Então, como eu falei para vocês, existiam, no caso, duas barcas. E aí, essa forma
cômica, irônica, dele falar das camadas sociais, de como, né, quem compunha na época as camadas sociais, ele coloca algumas palavras, né, como fidalgo. Fidalgo era quem tinha poder, né, ali econômico na época e tal, e parvo, que parvo na época era o povo, era aquele que não tinha condição. Era aquele ali que eu citei até aí, o sapateiro, a pessoa que trabalhava ali, que tinha que ganhar o dinheiro suado, né? E aí nessa barca tem aí várias pessoas, tem os judeus. E como que ele coloca essa questão toda? Ele faz com que todos os personagens estão mortos, já morreram. E aí eles vão entrar na barca, então tem duas. Tem a barca do anjinho, que é bonzinho, que é o camarada, que vai levar para o paraíso, né? E tem a barca do diabo. E o diabo é bonzinho? Não. A barca do diabo, o diabo é irônico, o diabo tira sarro, o diabo fala da questão porque você é fidalgo, você aí viveu sua vida aí, né, no bem bom. E o parvo, coitadinho, o parvo é o povo, sofreu, né? Então tem muitas coisas ali que são engraçadas que aí vem ou a pessoa, né, vai lá pro lado do anjinho, na barca do anjinho, ou vai pra barca do diabo. E aí ou ela vai pro paraíso, ou ela vai para onde? O inferno. E aí começa. A sátira vem muito da questão, que eu vou falar de novo essa palavrinha, moral. Então trabalha muito a moral. Então, agora a gente vai falar de outro escritor, poeta, dramaturgo da época aí da literatura renascentista, que é o famoso Camões. Camões bonitão, lindão, que tem um olho, caolho, né? Porque um olho ele perdeu na guerra, porque ele era soldado, além de ser poeta, ele também adorava participar das navegações e guerras. Então ele foi muito importante nessa época. Por que ele foi importante? Porque ele também seguiu a questão, na parte da literatura, a escrita dos poemas, e ele, né, escreveu muitos sonetos, e aí ele seguiu a questão da quais as características dessa época, a métrica, a rima, e aí aquela métrica muito bem feita, certinha, terminar os versos, as sílabas, né, os versos em sílabas e decassílabos. E aí também o Camões tem outra importância na questão da literatura, que é os sonetos e as obras dele. Além dele colocar, de ser português, né, isso é o principal, então ele teve toda a questão de patriotismo, e ele representa muito bem Portugal, porque ele participou das navegações e ele colocou tudo isso na escrita, na literatura da época. Pode cortar. E esse cara, o Camões, ele teve também na história, né, nesse momento, né, da literatura, ele representou tão bem o seu país, que foi Portugal, que ele também escreveu as obras, escreveu Os Lusíadas. Os Lusíadas, a obra mais famosa de Camões, porque representa as grandes navegações, as navegações Vasco da Gama, as navegações com o rei Dom Sebastião de Portugal. E o mais legal é que Dom Sebastião, rei de Portugal, participa dessa história e ele é um mito, se tornou um mito, né? Por quê? Porque ele estava nessa guerra junto com Camões e de repente ele sumiu, ninguém encontrou o corpo dele nunca foi encontrado. Então eles chamam até na literatura de o encoberto ou adormecido, porque ele não voltou mais para Portugal, mas ele representa até hoje, né, aquela questão do rei de Portugal que no sumiço dele, né, nessa guerra, poderia atrapalhar a independência de Portugal. Devido a esse sumiço dele. Mas aí, Camões, participando de tudo isso,
Escreveu na obra mais famosa, que é Os Lusíadas, que são, a obra ela é em cantos, né? Então são vários relatos, né, referente a essas navegações e a guerra. Mas, não entrando muito a fundo a questão da história, a gente precisa falar da literatura. Então a literatura do Camões, o que mais representa na escrita é justamente a métrica. Métrica, rima. Então, isso representa o sofrimento, né? Se for falar da questão, quais eram os sentimentos que ele colocava na escrita e na literatura, é o que a gente chama hoje de sofrência. Aquela coisa sofrida mesmo. Ele tinha os amores da vida dele que não foram correspondidos, né? Então, a questão da vida dele, durante o que ele punha de sentimento e colocava, era essa questão do amor não correspondido. E aí a gente vem com um poema dele que é muito famoso, eu acho que muita gente já conhece, que é o amor é fogo que arde sem se ver. E aí a gente vai falar só um pouquinho desse poema para vocês entenderem a questão da importância da literatura de Camões. E aí, um dos primeiros versos, né, desse poema, que é o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ele é nada mais do que a gente chama, né, no recurso linguístico, e aí a gente fala de uma figura de linguagem que é presente nesse poema, que é a antítese. A antítese, ela é... Pronto, corta aí. Falei... Blá, blá, blá. Gente do céu, que raiva. Não, vou falar devagar. Antítese. Pronto. Meu Deus. E aí, a antítese, figura de linguagem, que quer dizer aí aproximação do oposto do sentido. Então, ainda no verso, um verso que eu vou citar aqui. Eu falei esses 4 versos, mas o último, por exemplo, é dor que desatina sem doer. Como, né, que uma dor desatina sem doer? Se dói, dói. Como que vai desatinar e não vai doer? Mas tem aquela coisa de doer, de não dar o oposto no caso aí, a aproximação do oposto, né? A gente já está falando dessa figura de linguagem que é a antítese, é justamente por conta disso. Aproximação do oposto do sentido. E o poema todo, né? Eu só falei 4 versos do poema, os 4 primeiros. Mas o poema todo, ele está nessa condição da figura de linguagem da antítese. Pronto, agora não errei, agora foi certo. Eita, e agora é o avião que passou, né? Então a gente infelizmente tem essas coisas aí que atrapalham um pouquinho, mas vamos lá. Terminando já a nossa aula sobre literatura e renascentista, falei sobre Gil Vicente, falei algumas coisas para vocês, falei sobre Camões agora também, né? Citei a obra Os Lusíadas de Camões e o poema mais famoso dele, que é o Amor é fogo que arde sem se ver. Isso, tudo que eu falei a respeito do Renascimento, a única coisa que eu quero deixar aqui para vocês de últimas palavras a respeito dessa aula é que o Renascimento diz o que realmente ocorreu na literatura. Renascimento. Um outro nascer do homem, um novo nascer do homem, né? Uma retomada. E aí vem a questão também do homem no centro de tudo. Então, recapitulando aí o que eu falei no início da aula, que é o antropocentrismo. E aí essas questões do homem surgindo aí, e várias coisas surgindo,
e é isso que representa a literatura no Renascimento. E assim, eu falei alguns autores, mas assim, tem muita coisa que aconteceu no Renascimento, mas é só um pouquinho para vocês conhecerem, beleza? Espero que tenham gostado. Dá um like aí, curte aí, o nosso canal tá legal. E brigadão, gente. Valeu, paz e amor nessa pandemia nossa aí. Fui!